Fala, queridos do YouTube, eu espero que todos estejam bem. Hoje eu quero falar um pouquinho dessa placa-mãe aqui, esse formato de placa-mãe que é uma linha LGA 1155 da Intel. Placa-mãe ano de lançamento 2011, ou seja, já tem 12 anos no mercado, aí mais de uma década. Só que ainda é uma placa que faz muito sucesso. Se a gente olha lá no AliExpress, por exemplo, a gente vai ver que tem milhares de vendas de placas-mães. E se você olha aqui também no YouTube, são muitos reviews, né? Análise aí de placas-mães 1155. O pessoal usa muito ainda essa placa-mãe. Eu mesmo, particularmente, gosto muito dessa linha até hoje. Por quê? É uma placa-mãe que não é cara. Uma placa-mãe dessa daqui você vai pagar mais ou menos aí uns R$250. Você consegue colocar, apesar da linha segunda, terceira geração da Intel, mas você ainda consegue colocar um i5 3470, por exemplo, vai pagar R$150 no i5, quad-core, 4 núcleos reais. Você consegue colocar um i7 3770 de 8 núcleos, 4 núcleos físicos e 4 threads. A gente consegue colocar aqui 16 GB de memória RAM, né? Consegue colocar um dual channel de 4x4 com 8 ou 8 e 8, 16 em dual channel, né? Temos aqui SATA, SATAs aqui de SATA 3, perdão, né? SATA 3 de alta velocidade. A gente tem aqui o NVMe, um SSD aqui bem mais rápido que um SSD SATA comum. A gente tem aqui o PCI Express 2.0, né, X16. A gente consegue colocar uma placa de vídeo boa aí para poder fazer um bom conjunto dessa placa-mãe. Temos aqui o X1 também, para você poder colocar por exemplo, uma placa de som, uma placa de áudio de qualidade. Futuramente, queima a placa de rede aqui, a gente consegue colocar aqui uma placa de rede também PCI. E temos aqui também o USB 3.0 frontal do gabinete, né? Então você compra o gabinete 3.0, vai vir aquele rabicho, aquele cabinho, e a gente consegue colocar aqui na placa e transformar em 3.0 também. Transformar não, ter as entradas frontais 3.0. Eu vou mostrar aqui um pouco da especificação dele, né? Na verdade, basicamente eu já falei, né? Sobre o PCI Express aqui da placa de vídeo, NVMe, dois slots aqui. Deixa eu subir um pouco aqui a câmera. Temos 2 slots aqui de memória RAM DDR3 até 1600 MHz, né? A conexão da fonte, aqui também da fonte, né? Temos 2 entradinhas de fan aqui, então a gente consegue ligar um CPU, um app do CPU, e a gente consegue ligar aí uma fan do gabinete, né? São essas 2 conexões. E aí, a gente tem aqui, ó, de entrada nele, temos os P2, para quem usa teclado e mouse antigo ainda, temos HDMI, conexão VGA, conexão DVI, ou seja, as conexões de vídeo, praticamente todas, né, tirando a DisplayPort, que faltou, todas aqui. Então, se você tem um monitor que só tem VGA, você consegue, só tem DVI, você consegue, se você tem HDMI só, também você consegue. Aí a gente tem 4 portas USB 2.0, né, essas duas mais essas duas aqui. E temos o USB 3.0, que é para você trabalhar com mais velocidade aí na transferência de arquivos, usando um pendrive aí USB 3.0 ou um HD externo. E temos gigabit aqui de internet. A onboard aqui da placa-mãe gigabit, ou seja, se você tem uma internet de até 1000 megabytes, ela vai conseguir trabalhar em cima dessa sua internet aí, usar todo o desempenho da sua internet. E aí temos aqui 5.1 canais no áudio, né, microfone, a entradinha da caixinha e do fone de ouvido e essa analógica aqui também. E pessoal, essa placa-mãe aqui, que nem eu comentei com vocês, é uma placa-mãe e o chipset dela é o B75, tá? É um chipset aí com os recursos, como por exemplo o USB 3.0, mas ele tem mais suporte a processadores de segunda e terceira geração comparado com o H61, né? Ele tem mais recursos que o H61, isso é um fato. O primeiro aqui é o NVMe, o segundo 3.0, coisa que o H61 simples aí não tem, e suporte tem o SATA 3 e suporte também a praticamente todos os processadores de segunda e terceira geração. E essa placa-mãe aqui, o que acontece? Você usa aí, você não quer gastar muito, não tem condições aí de trabalhar em cima de uma placa-mãe já DDR4, por exemplo, né? Um Ryzen da vida, ou um Intel i9, ou Intel i3, i5, i7, enfim.
mas das novas gerações, né? 10ª, 11ª, 12ª, e você não quer gastar muito, mas você quer ter um pouco de performance, você quer ter performance. É essa a placa-mãe. Aqui a gente consegue colocar aqui, que nem eu falei, um i3, i5 e i7 segunda e terceira geração. Então o que você faz? Placa-mãe, R$250. Colocou aqui um processador i5 de terceiro, o 3470, é um processador de R$150 na internet. A gente coloca aqui 16 GB de memória RAM e gasta 280 DDR3, 1600 MHz, mais ou menos 280. Ou seja, então você vai ter uma placa aí com i5 3470 de 4 núcleos reais, 16 GB de memória RAM, apesar de ser DDR3, mas é 16 GB, não deixa de ter um bom desempenho. E a gente coloca aqui um NVMe. Então coloca um NVMe aqui, por exemplo, de 240 GB, mais um HD de 1 TB para dados. Aqui na placa de vídeo a gente pode, no slot para placa de vídeo a gente coloca aí, por exemplo, uma GTX 750 Ti, GTX 970 Ti de 4 GB. E a gente tem uma máquina aqui para editar vídeos. A gente tem máquina aqui para, vou nem falar o básico, né? O básico é alta velocidade, para acesso à internet, YouTube, né? Assistir filmes, fazer alguns vídeos, algumas edições de vídeos, né? Nem se fala, mas você consegue trabalhar em coisas mais pesadas sim, porque eu já tive essa linha e era com 8 GB e essa máquina ela trabalha muito bem, essa placa-mãe ela trabalha muito bem. Você consegue rodar aí tranquilo esses jogos, a maioria dos jogos atuais, se você fazer esse kitzinho que eu te falei, principalmente se você colocar aí uma placa de vídeo, uma 660, né, uma GTX 660 ou uma 970 GTX, né, de 4 GB, você vai pagar aí por volta aí de uns R$700 numa placa-mãe dessa usada. Ou você pode comprar uma nova, uma GTX 750 de 2 GB, comprar uma nova e pagar uns R$700 na placa nova, né? E aí você consegue tranquilo rodar aí jogos pesados. Se for a GTX 970, você roda aí tranquilo. CSGO, Call of Duty, você consegue rodar aí Battlefield, os PES da vida, né? Até o PES 2022, tranquilo, uma máquina dessa. Você vai conseguir rodar esse jogo. É claro que você não vai jogar um jogo aí desses modernos em 4K, né? Editar vídeos em 4K e com alto poder de renderização, enfim. Mas eu tenho certeza que você vai gastar aí no máximo, colocando as atualizações. Que nem, por exemplo, você pode começar. Eu tô com pouca grana, mas quero uma máquina rápida que eu possa editar alguns vídeos e também jogar, né? Jogar alguns jogos, um GTA V da vida e tal. Colocou um i5 aqui 3470 ou 3570 também. Coloca aqui 2 pentes de 4 GB cada um. Você vai gastar R$150 aí em 8 GB de memória RAM mais ou menos. 2 pentes de 4 em dual para trabalhar com mais velocidade. Coloca um SSD de 240 ou 480 SATA normal, não precisa ser um NVMe. Enfim, se quiser colocar um NVMe para mais rápido, melhor ainda. E coloca uma GTX aqui 750 Ti usada, você já roda muitos jogos, você já brinca bastante, entendeu? Brinca com LoL, CSGO, GTA V, Fortnite, tranquilo. Você consegue rodar tranquilo. Eu já fiz testes e eu garanto para vocês que vocês conseguem. Agora, Davi, não quero jogar, não quero editar vídeo, eu quero só uma máquina rápida. Colocou aqui um i3, colocou um i3 aqui, se não me engano, 3330, 3230, alguma coisa assim, ou o próprio 3475, tá baratinho, tá uns R$150 na internet. Coloca um i5 aqui, 3470, 8 GB de memória, ou que seja 4 para começar, não tem problema. E uma SSD aqui de 240 GB, talvez, se você não guardar muitos arquivos, ou 128, você vai ter uma máquina aí de mais ou menos R$1.000 completa. Placa-mãe, processador, memória, SSD, um gabinete novo simples, com uma fonte razoavelmente boa, uns 1.000 conto, 900, R$1.000, você tem uma máquina super rápida. Seu sistema vai ligar aí em mais ou menos 10 segundos e você vai abrir seu Google Chrome, seu navegador, você vai abrir Word, Excel, PowerPoint, programas, talvez até um Photoshop, se você quiser instalar um Photoshop da vida, um CorelDRAW para você trabalhar um pouco, brincar, ou trabalhar aí mesmo de verdade, você vai abrir tudo rápido esses programas. Não tem esse negócio de ficar pensando, entendeu? Então você vai ter uma máquina muito boa, nessa faixa de mais ou menos
R$ 1.000 futuramente, investindo aos poucos e tal. Mas, como eu falei, pode começar assim, colocando um i3, 4 GB de memória, um SSD de 128, você vai ter uma máquina de R$ 700, muito rápida, entendeu? Mas a ideia do vídeo realmente é falar da placa-mãe, que é uma placa-mãe boa e barata. Então a ideia do vídeo é essa, uma placa-mãe boa e barata, e com certeza, pessoal, eu recomendo. Essa placa-mãe aqui, ela é da E-Zynq, né? Tem várias fabricantes, Altemir, dentre outros modelos, não estou lembrando aqui agora, mas tem vários fabricantes. E aí vem com um CDzinho, tal, cabinho SATA e o espelhinho dela, né? Da placa-mãe. E com certeza vale a pena. É como eu falei para vocês, se vocês não têm dinheiro sobrando para estar investindo aí num DDR4, né? Não tem condições de montar um kit DDR4, né? Um Ryzen da vida, um Ryzen 5, um 5600, né? Não tem condições de colocar um i7, por exemplo, de 8ª geração, 9ª geração, um i9 então nem se fala. Não tem condições, mas quer uma máquina boa, uma máquina show de bola, custo-benefício, pode comprar uma placa-mãe dessa aqui que você vai ter suporte para muitas possibilidades, tá? Você pode começar com uma configuração simples, com muita velocidade usando um SSD, né? Principalmente se for para tarefas mais básicas como estudos, pesquisa da internet, né? Enfim, vídeos no YouTube, alguns joguinhos básicos, como fazer grandes atualizações, entendeu? Não das novas gerações, mas você consegue com certeza ter um bom desempenho e rodar jogos aí show de bola em resolução HD e Full HD sem problema nenhum, sem precisar investir rios de dinheiro, tipo 7, 8 mil reais numa máquina gamer das novas gerações. Tá bom, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Ficou um pouquinho longo, mas é porque eu queria detalhar bem, explicar para vocês que vale a pena. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se gostaram, dê um joinha para o YouTube entregar mais esse vídeo. Se inscreva no canal, que vai ter muito conteúdo aí. Esse pouquinho eu estou me organizando aqui na minha casa, que é a minha assistência, na realidade, de trabalho. E vou produzir, tá sempre produzindo vídeo para vocês, vídeos que vão agregar valor a cada um de vocês, tá? Fiquem todos com Deus, um forte abraço e tamo junto.